Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Na semana passada, em entrevista coletiva, Augusto Melo revelou proposta recusada de 14 milhões de euros por um jogador da base que nem sequer atuou pelo profissional. Importante contar que esse jogador em questão, de acordo com o site Meu Timão, é o Guinegão, centroavante de 18 anos de idade, bom jogador que atua no Sub-20. A fase do Sub-20 é tão ruim que até o Guinegão tem jogado abaixo. Mas, segundo o Meu Timão, é o Montpellier da França o interessado e o clube que se dispôs a pagar 14 milhões de euros. O Corinthians traz a informação da proposta e a gente registra, mas dentro do próprio Corinthians há enorme desconfiança em relação a tais cifras, por serem consideradas muito altas para um atleta que, de fato, nunca jogou profissionalmente. O Guinegão joga pelo Sub-20, mesmo com 18 anos de idade, mas não teve oportunidade no time de cima. E aí, até essa pessoa do Corinthians que eu consultei e desconfia desses 14 milhões de euros, lembra do Kevin, atacante que pertencia ao Palmeiras, nascido em 2003, e com jogos no time de cima ele foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros. Em geral, quando o atleta ainda não estreou no time de cima, é muito difícil que qualquer cifra supere os 10 milhões de euros, por isso dentro do próprio Corinthians há desconfiança de que essa suposta oferta recusada pelo presidente Augusto Melo de 14 milhões tenha sido menor. A justificativa que o Timão deu para não levar o negócio adiante tem a ver com a forma de pagamento. A ideia do Montpellier era fazer um parcelamento longo e o Corinthians só se dispõe a fazer negócios com pagamentos à vista ou próximo disso. Confesso que também estou com essa minha fonte corintiana desconfiando do valor. Não que não exista interesse do Montpellier no Guinegão, mas 14 milhões de euros me parece demais. Até porque se essa oferta aparece, o Corinthians tem que fazer o negócio. Até porque passa por enormes dificuldades financeiras. Timão que venceu o Santos por 1-0 na Neoquímica Arena, respondendo ou se recuperando no Campeonato Brasileiro, se aproximando também dos times na parte de cima da tabela. Agora é o foco na Copa do Brasil e o Corinthians do Dorival Júnior vai tentando escapar de qualquer princípio de crise. E você, tá gostando do trabalho do Dorival? Já usa espaço para comentário e deixa a sua opinião? Hora de falar sobre Yuri Alberto, repercutindo uma informação de um portal inglês chamado Transferfeed. De acordo com esse portal, o West Ham, que é um velho interessado no Yuri Alberto, voltará à carga para tentar a contratação do centroavante corintiano na metade desse ano. E agora com uma novidade. Em vez de colocar apenas dinheiro, o West Ham também topa introduzir um jogador brasileiro que pertence a ele. Trata-se do zagueiro Luizão, hoje com 23 anos de idade, atleta revelado na base do São Paulo e até então super bem avaliado. O Luizão formava a dupla de zaga com o Beraldo. O Beraldo explodiu e hoje joga no PSG. O Luizão ainda não conseguiu fazer sucesso no futebol europeu. Esteve por mais de 60 partidas no Sub-21 do West Ham, não conseguiu jogar no time profissional e foi emprestado para uma equipe polonesa. E ele, enfim, conseguiu ser titular lá na Polônia, fez as últimas 3 partidas do time no mês de maio. A ideia de contratar um zagueiro é prioridade no Corinthians. O Timão entende que há necessidade da chegada de um defensor. E o Luizão é um velho conhecido do técnico Dorival Júnior, até por isso poderia haver algum tipo de negociação. Só para completar, é importante lembrar que como o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, há necessidade de uma proposta grande para que o acordo seja valioso para o Timão. Yuri Alberto, que soma desde que chegou ao Corinthians 179 partidas com 68 gols e 17 assistências, o atacante chegou a dizer nessa semana que se houver uma proposta boa para ele, mas também para o Corinthians, ele topa fazer negócio. Centroavante que também está na mira do Sporting de Portugal. Bora fechar o vídeo com informação importante sobre o Corinthians, quase 2 meses depois da conquista do título paulista, e o Corinthians ainda não quitou o prêmio prometido aos atletas pela taça. É muito comum no futebol brasileiro que qualquer título seja ou signifique uma premiação. No caso específico do Corinthians, os titulares com mais partidas teriam direito a mais ou menos um prêmio de R$400 mil. Pois bem, diante da escassez de receitas e de uma dificuldade muito grande com o fluxo de caixa, o Corinthians até aqui não conseguiu fazer a quitação desse prêmio. Vale a lembrança de que o Paulistão assegurou ao Corinthians R$49 milhões. Foram 44 milhões de cota pagas pela federação e mais 5 milhões pelo título, embora o título paulista tenha assegurado somente para o Memphis Depay direito a R$4.700.000 livres de impostos. Essa cláusula consta no contrato entre Corinthians e Memphis,
qualquer título e assegura 4 milhões e 700 mil livres de impostos. Tem mais uma informação importante sobre o Corinthians que mostra a instabilidade financeira do clube. As meninas campeãs da Libertadores da América do ano passado, em outubro de 2024, também têm prêmios atrasados. Ficou combinado uma premiação de R$ 175 mil para cada uma das jogadoras em 6 parcelas. Só que as parcelas de abril e maio estão em aberto. Informação trazida pelo site Meu Timão. E você, o que pensa sobre essa história? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians para te atualizar sobre as negociações entre o Timão e o goleiro Santos, de 35 anos de idade, atleta que pertence ao Fortaleza e está emprestado ao Atlético Paranaense. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, ou seja, o cara que detém os direitos econômicos do Santos. E há duas respostas super importantes para você, torcedor corintiano. Em primeiro lugar, Marcelo Paz assegura que não houve nem sondagem nem procura do Corinthians em relação ao atleta. E para o Timão, Fortaleza só aceita fazer negócio com uma venda em definitivo. O empréstimo está completamente descartado. Santos, que foi emprestado ao Atlético Paranaense por lá, não tem conseguido jogar. Ele entrou em campo apenas uma vez na atual temporada. O Santos foi bem avaliado no Timão pelo técnico Dorival Júnior e pelo Fabinho Soldado, que é executivo de futebol. Tanto o Dorival quanto o Fabinho trabalharam com o Santos nos tempos de Flamengo. Então aquela ideia de que a gente teve de que a negociação pelo Santos seria a mais simples entre todas as especuladas, que envolviam também Tadeu, João Paulo, entre outras, ela cai por terra. Para contratá-lo, vai haver a necessidade da compra dos direitos econômicos junto ao Fortaleza. A gente pode imaginar algo na casa dos 5 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma boa e uma má notícia, ambas ligadas ao balanço financeiro referente aos meses de janeiro e fevereiro. Quero começar com a notícia positiva. O Corinthians registrou superávit no departamento de futebol de 26 milhões de reais, um número bastante positivo. Mesmo levando em consideração os prejuízos que o clube social deu, graças a esse superávit bacana do futebol, o Corinthians fechou no azul nos 2 primeiros meses do ano. Mas dá para dizer que o Timão de janeiro e fevereiro faturou menos na comparação com os 2 primeiros meses do ano passado. Apesar dessa informação, é importante dizer que o Corinthians conseguiu crescer nas receitas de TV, patrocínio, bilheteria e fiel torcedor. O grande problema foi a venda de atletas. No ano passado, o Corinthians conseguiu 108 milhões de reais nos 2 primeiros meses do ano, graças a transferências de jogadores. Nesse ano, as vendas ficaram em apenas 11 milhões e 600 mil. Até por isso, o Corinthians faturou nos 2 primeiros meses desse ano 157 milhões, acumulando tudo, contra 210 milhões do ano passado. Em relação à TV, crescimento de 45 milhões para 79 milhões, com patrocínios um crescimento de 31 para 36 milhões, com bilheteria um crescimento de 15 para 19 milhões, com fiel torcedor e prêmios um crescimento de 10 milhões e meio para 11 milhões e 600 mil reais. Nessa sexta-feira, o presidente Augusto Melo vai nomear novos diretores para tentar ocupar vagas deixadas recentemente. O detalhe é que no dia 26 de maio há a votação do impeachment, e se ele for afastado, é provável que o Osmar Stabile, que assumiria interinamente, desfaça desses diretores recém-anunciados. Para fechar o vídeo, bora falar sobre Yuri Alberto. E a imprensa portuguesa noticiou, desde a manhã dessa quarta-feira, de que o centroavante do Corinthians pode ser o substituto de Gyökeres, atacante sueco que está de saída do Sporting para jogar no Arsenal, possivelmente num negócio de 80 milhões de euros. Importante contar que Arsenal e Sporting ainda não fecharam acordo, mas tudo leva a crer que o Gyökeres vai se tornar reforço dos Gunners para a próxima temporada, centroavante espetacular. Diante disso, o Sporting precisa de um substituto e vê no centroavante do Corinthians alguém com predicados e qualidades para assumir essa função. Antes de gravar o vídeo, eu liguei para o André Cury, que ainda não me respondeu se essa negociação existe. Mas é importante lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio seja bom para o Timão, é importante que a cifra seja altíssima. Atleta que na atual temporada soma 31 partidas e 11 gols. No ano passado, 57 jogos, 31 gols e mais 7 assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.